Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao programa da Verdadeira Educação Sergipana. Dizem que Tales de Mileto, filósofo grego da antiguidade e um dos primeiros homens a tentar explicar o mundo pela razão, ensinava que no início tudo era água. Ele pensava assim porque observava a vida ao seu redor e percebia uma verdade simples, mas funda. Sem água, nada vinga, nada floresce, nada permanece. E convenhamos, passados tantos séculos, essa ideia continua de pé. A água segue no café de todo dia, no feijão no fogo, no banho corrido antes do trabalho, na escola do menino, no hospital, na vida como ela é. Sem água não tem dignidade, não tem saúde, não tem futuro. E aí que está o perigo. Quando um bem essencial à vida passa a ser tratado como mercadoria, a desigualdade se impõe. Quem pode pagar tem acesso. Quem não pode, enfrenta a espera, a escassez, o abandono. A falta de água não atinge todo mundo do mesmo jeito. Ela passa primeiro sobre a periferia, sobre o sertão. Nas casas em que o dinheiro goteja, a torneira seca mais rápido. Nessa toada, uma pergunta atravessou o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março de 2026. Água é direito ou negócio? Em Sergipe, essa pergunta já não mora apenas no campo da reflexão. Ela entrou de vez na vida concreta da população. E quando a água passa a obedecer à planilha da ganância, o povo precisa transformar indignação em luta, vigilância e resistência. Por isso, no programa de hoje, vamos debater esse tema com Joe Igor, diretor de comunicação e relações sindicais do Sindicam. Então, fique com a gente. Está no ar TV Sintese. Assim como a água é essencial para a nossa vida, conhecer as leis que nos protegem também. Então, preste atenção. Vem aí, o direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, se você é aposentado por invalidez pelo INSS, você pode ter direito a 25% acrescido na sua aposentadoria. Pela lei, o acréscimo de 25% na aposentadoria é garantido apenas para quem se aposentou por invalidez e precisa da ajuda permanente de outra pessoa para as atividades do dia a dia, como tomar banho, se alimentar ou se locomover. Esse valor extra é pago quando o aposentado comprova que depende de cuidados constantes. A regra está prevista na legislação do INSS e vale somente para casos de aposentadoria por invalidez. Para outros tipos de aposentadoria, a lei não garante esse adicional. O pedido deve ser feito ao INSS com a apresentação de laudos e exames médicos que comprovam a necessidade de assistência permanente. O direito também vale para professores municipais vinculados ao INSS, desde que estejam aposentados por invalidez e atendam aos requisitos legais. Antes de fazer qualquer pedido, é importante buscar orientação para saber se seu caso se encaixa na lei. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. No programa de hoje, a conversa é com Joe Igor, diretor de comunicação e relações sindicais do Sindicam Sergipe. Sindicato que representa trabalhadoras e trabalhadores da indústria da purificação e distribuição de água e dos serviços de esgoto em nosso estado. O debate parte do Dia Mundial da Água, 22 de março, mas vai além da data.
A pergunta que interessa à sociedade é direta. O que acontece quando um direito humano passa a ser tratado como ativo de mercado? Em Sergipe, depois da assinatura do contrato de concessão com a Aiguá em dezembro de 2024, esse tema deixou de ser abstração e virou assunto de tarifa, serviço, controle social, transparência, presente e futuro. Boa tarde, Igor. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Obrigado. Muita gente ainda ouve falar em privatização como se fosse apenas uma mudança de gestão. Mas, na prática, vamos falar aqui para a gente, para o pessoal de casa, o que muda quando um serviço essencial passa ali a responder mais à lógica do lucro do que à lógica do direito? Bom, eu acho que essa resposta a população tem sentido no dia a dia, né? Quando a lógica do lucro passa a sobrepor a lógica do interesse da sociedade, a gente assiste desabastecimento em comunidades mais carentes, a gente assiste demora no atendimento de comunidades onde o lucro não é determinante para a empresa. Então, altera-se muito a lógica da prestação do serviço. E isso a população está sentindo na pele com o desabastecimento em comunidades mais distantes. Né? Tem cidades aí como Frei Paulo que chega a passar 6 dias sem água. E a gente sabe por quê. Porque não é um local que vai gerar lucro para Aiguá, como abastecer cidades maiores do sertão sergipano. Então, esse é só um exemplo de como é que funciona a lógica do capital privado atendendo um serviço público. O contrato com a Aiguá, ele foi assinado aí em 18 de dezembro de 2024. Promessa de universalização, investimentos bilionários, como você colocou, promessa de empregos, e já vamos para quase 1 ano e meio e ainda não vimos esses números. Passando do início das operações, você já deu aí um pouquinho da leitura, mas fala mais para a gente como é que o Sindicsan vê agora. Como eu disse, a gente vai já para quase 1 ano e meio de operação, como é que o Sindicsan vê esse processo como um todo, né, do que foi prometido, do que não está sendo cumprido e como a população também tem sentido isso. O prognóstico que a gente faz é que ainda vai piorar um pouquinho até a gente conseguir sentir as melhoras. Primeiro porque a gente já apontava lá irregularidades nos estudos que subsidiaram esse edital de concessão. A gente teve um apoio do ONDAS, que é um Observatório Nacional de Saneamento, e ele apontou falhas graves nesses estudos que subsidiaram esse edital. E muito provavelmente a gente vai passar por um processo de reequilíbrio econômico e financeiro desse contrato de concessão, porque há falhas nesse estudo. Então, muito provavelmente, o equilíbrio vai vir com aumento de tarifa. Né? A gente sabe que pelo contrato não deveria haver aumento de tarifa nos 3 primeiros anos, que seria suficiente, inclusive, para atender interesses políticos. Mas a gente já tem elementos em mãos que comprovam que a rede de esgoto que foi efetivamente entregue está aquém do que foi estabelecido no contrato. Então isso pode gerar um prejuízo para os consumidores quando houver esse reequilíbrio de contrato. Além disso, a gente sabe que os insumos do tratamento de água foram subdimensionados quando os estudos foram feitos. Então, assim, hoje a Adeso tem um custo que é mais alto do que o do contrato. Então, hoje a Adeso tem um custo da tarifa de água que ela depende de autorização da Agreste para repassar, está gerando uma bola de neve para a Adeso, ela está produzindo uma água que está cada vez mais cara, não pode repassar, porque o governo pretende segurar um pouco a tarifa. Então a gente tem 2 componentes aí. A tarifa pode aumentar por conta da produção e por conta do desequilíbrio do contrato, já que a gente já apontava lá atrás que o contrato tinha sido que os estudos tinham sido mal feitos, que era um copia e cola dos estudos do Rio de Janeiro. Inclusive a gente apontou trechos que citavam cidades que não eram
sergipanas. Então, assim, a gente trouxeram a realidade de um outro estado para cá, e a realidade desse outro estado que está na nossa frente já foi uma realidade ruim, já foram estudos mal elaborados que provocaram justamente isso, o reequilíbrio econômico dos contratos no Rio de Janeiro. Então, a realidade nossa aqui provavelmente vai ser a do Rio, reequilíbrio de contrato, aumento de tarifas, e aí quem vai pagar a conta novamente vai ser a população. Como sempre, né, o povo aí saindo no prejuízo. Inclusive, o Ministério Público de Sergipe chegou a ajuizar a ação contra a Iguá por cobrança em duplicidade de tarifa de rateio de água. Que sinal esse episódio nos acende no debate sobre regulação, fiscalização e defesa do consumidor? Eu acho que esse debate sobre regulação, sobre participação social, é um debate muito importante, que infelizmente aqui no Estado ele não foi aberto da forma devida para a sociedade. Há algumas agências de regulação no país que há controle social, há comitês de controle com participação da sociedade. Infelizmente aqui, o quadro da Agreste, além de ser deficiente, não tem nenhuma iniciativa de criação de mecanismos de controle social. Então, infelizmente, hoje, a Agreste funciona como um braço da Iguá. Tudo que a Iguá solicita da Agreste, ela acaba atendendo em detrimento da população. Igor, só para quem está em casa entender, explica para a gente o que é a Agreste, qual que é a função desse órgão? A Agreste é a Agência de Regulação de Serviços Públicos. Hoje ela é responsável por regular a atuação das concessionárias de serviços públicos e regular a relação dela com os consumidores. Então hoje a Agreste ela é responsável por fazer a mediação entre a concessionária e os consumidores, e aí nessa situação ainda existe a DESO. Então é ela que media a relação DESO, Iguá e população. Então ela é a responsável por fiscalizar o contrato e por fiscalizar a aplicação dos recursos que a Iguá se comprometeu em contrato em investir para universalizar o saneamento e universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Mas, infelizmente, o concurso da Agreste é um concurso recente, é uma agência que, infelizmente, tem muita indicação política e ela não tem feito o papel dela. Igor, muitas vezes quando o Sindisan, né, quando o sindicato vai ali alerta falando assim, olha pessoal, água não é mercadoria, as pessoas às vezes têm até uma dificuldade de entender, falar, é papo de sindicalista. Mas não, a gente está vendo, passando a população sergipana está sentindo na pele quando um bem, né, essencial, um direito humano é tratado como mercadoria, a gente está vendo o que está acontecendo no nosso estado, né? Isso não é apenas uma questão de princípio, é uma questão que afeta diretamente a vida da população, principalmente das pessoas aí mais vulneráveis, né, isso, Igor? Exatamente. Assim, infelizmente, a nossa comunicação hoje ela é muito mais simples do que no processo pré-concessão, porque as pessoas elas julgavam o nosso discurso como se fosse um discurso de estar defendendo os interesses apenas dos empregados. Hoje é muito mais fácil da população visualizar, porque o que a gente apontava como um problema futuro, hoje dá para sentir na pele. Hoje a gente acompanha casos de idosos de 99, 100 anos com água cortada por conta de problemas na conta d'água. A relação que a Iguá tem com a população é uma relação um pouco obscura. A gente já obteve informações de, inclusive, ela retardar a leitura do consumo para que aumente os dias de consumo e mude de faixa de consumo, ou seja, situações que com a empresa pública nunca aconteceu. Então, assim, são várias irregularidades. Só para quem está em casa entender, se você tem 30 dias de consumo e sua conta é 10 metros cúbicos, se sua conta for faturada 3 dias depois, se você exceder 2 metros cúbicos, já sobe significativamente.
Então esse tipo de conduta tem acontecido. Se você que está me ouvindo em casa já teve sua conta retida, porque tem esse procedimento da Iguar, houve um problema na leitura, retém a conta, provavelmente ele observou que estava próximo de estourar o consumo mínimo, e aí vai outro dia, quando a leitura é feita, estourou o limite e, consequentemente, houve um aumento considerável. Isso é um caso que a gente já acompanhou. Casos de refaturamento, o consumidor tem direito a refaturar uma conta que tenha havido algum vazamento, algum estouro de consumo, uma vez por ano. A Desio nunca criou nenhum problema para refaturar a conta. Hoje os consumidores estão tendo problema para acessar esse serviço de refaturamento, que é um direito que, inclusive, está previsto no regulamento de serviços. Então, assim, são diversas situações que os consumidores estão vivenciando, que lá atrás a gente já apontava que poderia haver esses problemas, já que é uma empresa que visa lucro, e que hoje está mais fácil da população visualizar, porque todo mundo sente na pele. Eu desconheço alguém que não tenha tido, nesses últimos meses, algum tipo de problema. Um erro de leitura, atraso na entrega da conta, cobrança de tarifa de uso comercial, porque na porta de casa tem uma placa de vende-se geladinho, de ateliê de costura, ou seja, não é um imóvel comercial, mas acabou sendo enquadrado como imóvel comercial para inflar o faturamento. Então, assim, a população já está vivendo essas situações. Talvez por isso seja mais fácil de comunicar nesse ambiente, mas infelizmente é uma realidade que a gente está enfrentando com uma certa dificuldade. Bom, Igor, quero agradecer sempre o Sintsan, né, quando solicitados, venho aqui ao TV Sintese. A gente buscou, né, fazer também esse debate antes do processo de privatização e, claro, né, infelizmente a gente está lutando aí contra coisas muito maiores, poderes muito fortes, né? Então, o que basta a população, a gente tem que se manter unido, buscar nosso direito. E como você disse, quando a gente se une, quando a população se une, a gente consegue reverter as questões. Então, vamos se unir, vamos buscar nossos direitos e não vamos deixar aí sermos abusados por uma empresa que só visa o lucro. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre à TV Sintese. Vocês perceberam? Discutir a privatização da Desio, da água, não é falar de detalhe técnico, é falar de vida concreta. É falar da casa que precisa de torneira funcionando, da escola que precisa de higiene, do posto de saúde, do alimento, do trabalho e do amanhã. Quando o Igor traz esse debate ao centro, ele ajuda a desmontar uma armadilha antiga, a de fazer o povo acreditar que necessidades básicas podem ser tratadas como mercadorias sem consequência nenhuma. Além disso, a luta em defesa da água pública, acessível e socialmente justa não interessa só à categoria do saneamento. Ela interessa a toda a sociedade sergipana. Porque quando o bem essencial entra na mira da especulação, cresce o risco da exclusão, cresce a desigualdade e encolhe a democracia. Por isso, informação, mobilização, vigilância social seguem sendo indispensáveis. Já passou da hora de lavar a roupa suja dessa privatização em águas limpas, de tirar do varal do silêncio aquilo que insistem em esconder e de soltar os pregadores que tentam prender o debate público. Água não é mercadoria, água é direito, é vida, é bem comum. E a defesa dela precisa ser tarefa de todos. Então, tiremos a nossa tolerância do coador e vamos à luta. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.